Colossenses capítulo 4, versículo de número 2 a 6. Colossenses 4, 2 a 6, amém? Paulo diz assim: perseverai na oração, vigiai com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Senhor, nessa manhã, lembramos, Senhor, que Tu és aquele que tem em Tuas mãos a nossa vida, nossa casa, nossa família. Senhor, pedimos a Ti que abra o nosso coração, para que possamos entender a Sua vontade. Que nessa manhã o Seu Espírito Santo possa falar a cada coração aqui, Senhor. Fale e nos prepara para a Sua vinda pessoal, se o Senhor nos chamar, mas também para a Sua segunda vinda, se o Senhor vier sobre as nuvens para arrebatar a Sua igreja. Prepara o nosso coração nessa manhã. Nos ensina a orar, nos ensina a suplicar, nos ensina a orar pelos que pregam a palavra, para que o seu mistério seja revelado a toda criatura debaixo dos céus. Que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós fizemos um resumo, né, do capítulo 3, e nós vimos que um verdadeiro cristão é alguém que tem a vida crucificada, né? Alguém que, na experiência, ele não só conhece os fatos da cruz, a cruz que Cristo morreu, quando ele assume o nosso lugar, levando nossos pecados, perdoando os nossos pecados e nos dando, né, toda a sua reconciliação. Ali somos reconciliados com ele. É muito mais que isso. Nós vimos que a vida cristã é uma união com Jesus Cristo. Se lembra na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão, porque é a única maneira de vencer a natureza terrena, que Paulo chama de prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Nós permeamos esses versículos 5, 6, que Paulo fala que por viver essa vida não crucificada, não crucificando a velha natureza, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E vimos que nós tínhamos esse tipo de vida. No capítulo 3, versículo 7, Paulo diz que nós andávamos como todos esses outros andavam. Era normal viver essa vida. Mas Paulo diz que a gente tem agora uma veste nova. Então a gente tem que tirar a veste velha, despojai-vos, né? Igualmente no versículo 8, da ira, indignação, da maldade, da fofoca, né, dos palavrões, da mentira no versículo 9. E a gente tem que se despir do velho homem, tirar essa roupa velha, que tem toda essa natureza caída e maligna operando no nosso ser, no nosso eu, né? Porque na queda, o homem quando cai, ele se torna egocêntrico. E tudo isso aqui, originalmente, agora faz parte de cada criatura que nasce. Não precisa ser velho para ter o eu. Já nasce com ego. E o ego, ele só vai sendo exercitado. O ego só vai crescendo, né? E Paulo diz no versículo 10 do capítulo 3 para a gente se vestir com um novo homem. E nós vimos quem é o novo homem. O novo homem é a igreja. Que no versículo 11, Paulo diz que não tem igreja de grego, não tem igreja de judeu, não tem igreja de circunciso, não tem igreja de incircunciso, não tem igreja de bárbaro, de cita, de escravo, de livre. Qual é a igreja? É que Cristo é tudo em todos. Por isso que nós não levantamos mais bandeira denominacional. Não sustentamos nenhum crivo religioso. Porque a nossa bandeira é Cristo, Paulo diz, em todos. Cristo em todos os filhos
que ele regenerou, que está no processo de santificação até a glória, que é a segunda vinda de Jesus. Então, com isso no coração, Paulo ele convida os colossos para perseverar na oração. Por que insistir em orar? Porque a oração é o único mecanismo que Deus nos deu na Terra para que a gente possa ter contato com Ele pessoalmente. Não existe nenhuma outra forma que a gente possa ter como cristão de contatar o Senhor, senão por duas maneiras. Primeiro, indo à palavra, Deus fala com a gente. Indo à oração, nós falamos com Deus. Quando você lê a Bíblia, abriu a Bíblia, é Mateus 4,4, que Jesus falou. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra é a boca de Deus revelando o propósito, o querer, a vontade, tudo que Deus quer pra gente. Por isso que tem que ir à palavra. Todo dia tem que abrir a palavra, tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra, tem que viver e praticar a palavra. Só que a segunda coisa, Mateus capítulo 6, se você quiser ir comigo sobre a oração, Paulo diz, perseverai na oração. Mas qual é a nossa dificuldade? É orar. Como que se ora? Qual é a maneira que se ora? E é interessante que o capítulo 6 de Mateus, versículo 5 em diante, existe uma forma de perseverar em oração que é uma forma errada. Versículo 5 do capítulo 6 de Mateus diz que nós não devemos perseverar nessa forma de vida de oração. Jesus ensina que essa oração é uma oração teatral, é uma oração de atores e atrizes. Jesus diz assim, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então tem uma oração que é uma oração hipócrita. Essa palavra no grego tem um sentido de vestir máscara. É se mascarar para orar. Então tem gente que se mascara na oração. Ele se esconde atrás de uma pseudo-santidade, né? Ele é arrogante, ele é sisudo, ele é altivo, ele faz uma oração complexa, ele é difícil. E Jesus vai dizer por que gostam de orar em pé. Por que orar em pé? Porque em pé é uma maneira de ser visto, de chamar a atenção dos outros, ser público. Aí Jesus disse assim, nas sinagogas, a palavra sinagoga, no grego, significa local de reunião, é onde os irmãos judeus se reuniam nos dias de Jesus. Eles ficavam em pé na sinagoga ou nos cantos da praça, não só num lugar onde os judeus se reuniam, mas também saíam em lugares públicos, tipo a Praça do Outeiro. Ficava lá no centro da praça, em pé, cheio de hipocrisia no coração, orando, para que as pessoas vissem a oração. Jesus diz que essa oração é para ser vista pelos homens. Essa não é oração. Isso aqui é se mostrar, é querer aparecer. A oração que a gente persevera lá de Colossenses capítulo 4, versículo de número 2, não pode ser essa, que a gente deve ter o sentimento de perseverar. Essa é uma oração falsa. É uma oração de exibição, de ser visto. Olha agora, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles buscam ser vistos, eles buscam ser aplaudidos, eles buscam ser reconhecidos. Olha o 6 agora. Tu, porém, qual é a forma de orar? Quando vocês orarem, quando foram perseverar, continuar na oração, Jesus disse assim, entra no seu quarto. Irmãos, a melhor maneira de se orar é nada público, nada com hipocrisia, nada de sinagoga, nada de local de reunião, nada de praça pública. O lugar de orar, Jesus disse que é com a porta fechada e a oração tem uma direção, não é para os homens que nós oramos. Jesus disse assim, ó, orarás a teu Pai. Como que se ora? Quem é o centro da nossa oração? É o Pai. Por que Pai? Porque Pai fala de paternidade. Aquele que
te fez filho através de Jesus Cristo quando ele morreu na cruz. Essa é a forma de Colossenses capítulo 4, versículo 2, de perseverai na oração. Como que se persevera? Entra no seu quarto, tranca a porta do seu quarto, ou entra no seu banheiro, tranca a porta do seu banheiro, ou se estiver sozinho no carro, entra no seu carro, tranca a porta do seu carro, e Jesus diz assim, e orarás ao Pai, olha que lindo, que está em secreto. Ai, irmão, a oração não é pública, porque Deus, ele gosta de nos encontrar em um lugar secreto. Isso aqui fala de intimidade. O que é a intimidade de Deus com os filhos dele? É secreto, irmão. É coisa que só Deus sabe o que vai no seu coração. Só Deus sabe a intenção, o seu sentimento, irmão. Por isso que a coisa mais maravilhosa da vida da igreja é aprender a perseverar em oração em secreto. Colocar os seus sentimentos, as suas necessidades, os seus problemas, as suas ansiedades, as suas crises de pânico, as suas depressões, coloca diante de Deus em secreto. Não precisa ficar apresentando para os homens, irmão. Uma das coisas mais loucas que eu tenho visto nesses últimos 30 anos é o tal do caderno de oração pública, já viu? Em cada esquina que você passa, claro, tem pessoas com necessidade, mas para que ser público? Para que os outros têm que saber o meu sentimento de oração? Gente, o caminho foi aberto em direção ao Pai por meio de Jesus. Eu posso, no meu quarto, na beira da minha cama, no meu banheiro, na tampa do meu vaso, eu posso me jogar no chão de madrugada nessa sala, irmão. Só que nós esquecemos que orar é em secreto para que Deus seja glorificado. Olha agora, e teu Pai, aleluia, isso é lindo, que vem em secreto te recompensará. Quer recompensa? É ser abençoado pelo Senhor? Vai a Ele em secreto. Olha o 7. Quando e orando, não usei de vã repetições, como fazem as nações, os gentios, aqueles que não conhecem Deus como Pai. E às vezes a gente tem aquele círculo, né? Fica naquela mesma monotonia, repetindo a mesma coisa, e parece que Deus é surdo. Parece que Deus não tem entendimento. Parece que Deus não sabe, irmão. Perseverar na oração não é ficar repetindo, todo dia falando com Deus a mesma coisa. Ele sabe o que você quer. Ele sabe o seu coração. Ele conhece o seu coração, irmão. Não é isso que diz que Deus sonda os corações e sabe as intenções do coração? O salmista não fala isso? Então, irmãos, Jesus continua, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. A oração mais objetiva que toca o coração do Pai é a mais curta. Entendeu? Agora, tem gente que ora 5 horas, igual Leonardo Ravenhill orava, Paul Washer ora 12 horas. Irmão, é ministério, amém? Mas se você não tem ministério de oração, Deus também aceita uma oração curta, amém? Você chega, coloca os seus sentimentos, coloca suas causas, suas dificuldades, suas necessidades. Deus ouve o Leonardo Ravenhill que orou 10 horas e ouve também o Fábio que ora 1 hora. Amém, irmão? Ouve a Mara que ora pouco, ou não sei se ora muito. Mas o que é interessante é que o 8 diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. Olha isso aqui. Antes que você ore. Irmão, Deus não está esperando que você persevere em oração, porque Deus não sabe o que você precisa. Para que então é oração? Olha agora o 9. Porquanto, quando vocês orarem, o que é orar? Orar é reconhecer primeiro o direito que nós temos de paternidade. Perseverar em oração, primeiro ponto. Deus é o seu Pai. Todo dia Ele está te esperando. Ele sabe sua necessidade, Ele sabe os seus problemas, Ele sabe sua dificuldade, Ele sabe que você tem um monte de coisa a ser resolvido naquele dia. Ele quer você na presença dEle. E é interessante que Ele diz assim, o Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Para que a gente ora? Por que a gente persevera na oração?
de Colossenses 4:2. É porque Deus, ele quer ser santificado na sua oração. Ele quer que você, assim que acordar, você separe o nome dele do nome do seu filho, do nome do seu carro, do nome da sua casa, do nome da sua conta bancária, irmão. Só que a gente faz quando a gente acorda? A gente esquece que o Deus Santo... Você lembra o que você cantou aqui? Sabe o que você cantou? Você sabe o que você cantou? Santo, santo para sempre é o Senhor. A gente acha que Deus nos leva à vida de oração porque Deus quer ouvir nossa voz. Não é, irmão. É porque através da oração você santifica o nome do Senhor e Deus também te separa. Quanto mais você ora, mais você entra no propósito de ser dele, ser conquistado por ele. Isso é ser santo, é separado, do grego ádios. Deus vai te alcançando, você vai perseverando em oração e Deus vai fazendo com que você seja mais dele. Olha o 10. Por que eu oro? Por causa de um reino que ainda não está estabelecido nessa terra. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é o problema de nós perseverarmos na oração? É que a gente ainda não viu que tem um reino para ser estabelecido nessa terra. A gente vive entre o assim e o agora não. E nós esquecemos que enquanto estamos no assim, naquele processo de vida crucificada, de despojamento do velho homem, de deixar tudo aquilo que nós vimos ontem em Colossenses 3:5, Colossenses 3:9, é pertinente essa vida do reino que ainda não se manifestou-se nessa terra. Enquanto esse reino não vem, a nossa oração deve ser: venha o teu reino. A palavra reino no grego é basileia, tem um sentido de governo, de dinastia, daquele que tem um senhorio da nossa vida. E o que a gente faz? A gente, em vez de perseverar na oração, deixando que Deus estabeleça aquilo que a gente ainda vai desfrutar no futuro, a gente fica perdido. Se lembra que eu falei ontem os verbos de ação em Colossenses 3? Buscai, pensai, fazei morrer, despojai-vos, revesti-vos. É tudo ação, irmãos. A vida cristã é uma vida de venha o teu reino. Não é uma vida de ficar sentado na rede, deitadinho, esperando que as coisas aconteçam. Porque olha como o texto diz: assim na terra como no céu. O que é a vontade de Deus. O reino introduz uma vontade que ainda não foi manifesta nessa terra plenamente. No céu está pronto, irmãos. Dutra entrou nessa plenitude agora. Está tudo pronto. João não viu? O trono, a cidade, a rua de ouro, as duas árvores, o rio. Ele viu a árvore da vida. Ele viu o casamento da noiva com o noivo, irmãos. Quem dormiu, quem foi, entrou nessa plenitude, mas nós ainda não. Ainda nós oramos: venha o teu reino. Só que isso aqui não é fácil, sabe por quê? Voltando para Colossenses, nós vamos falar só essa primeira parte, porque perseverar na oração, capítulo 4, versículo 2, tem um segundo item. Paulo diz assim: vigiando. Tem que vigiar. Senão a gente vai perdendo o tempo, o momento, vai esquecendo de tudo aquilo que a gente tem para experimentar com Deus, com a vontade de Deus, com a santidade de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Então Paulo nos convida o que? A vigiar com gratidão, ações de graça, irmão. Sabe o que é? É ser grato por aquilo que Deus te dá. Você agradeceu hoje a Deus? Ou você acordou murmurando, questionando? Por que esse dia? Para que isso? Não, irmão. Você sabia que seu último dia pode ser daqui a pouco? E para quem que você viveu? Sua gratidão foi para quem? É porque por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos? Não, irmão, nossa gratidão não está relacionada às bênçãos que Deus nos dá. A nossa gratidão está relacionada àquilo que Deus é.
Quem ele é para você? Quem é o Senhor para você? Ele é o benfeitor da sua vida, aquele que só te dá as coisas que você quer? Não, irmão. Ele é o nosso Deus, independente se ele nos dá ou ele não nos dá. E Paulo diz, ó, suplicai ao mesmo tempo também por nós. A oração tem dois lados. Primeiro, eu persevero nela, eu vigio nela, mas por outro lado, existem pessoas que estão precisando nesse momento da sua súplica. O que é suplicar? Suplicar é um desejo ardente de um clamor que faz com que Deus rasgue os céus e manifeste o seu poder na terra. Você sabia que tem gente precisando agora da sua oração? Da sua súplica? Do seu pedido desesperado agora por pessoas? A gente acha que a vida de oração é uma vida de mundo de Oz, que tudo é bonitinho, né? Não é, irmãos. É uma súplica. Por quê? Paulo diz assim, ao mesmo tempo também por nós. Existe um grupo de homens nessa terra que carecem da sua oração. São os pregadores da palavra. Você tem orado pelos irmãos que pregam a palavra? Você tem intercedido por eles? Ou você já acostumou com eles? Eles vivem perto de você, estão sempre com você, ora por você, lê a palavra com você. E Paulo diz, por que a gente deve orar pelos irmãos que pregam a palavra, irmãos? Olha como Paulo diz, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra. Você sabia que a maior dificuldade de quem prega a palavra é a porta da palavra ficar aberta? Não é ir pregar. E pregar, qualquer um vai pregar, irmão. A questão, a porta está aberta para a palavra naquele lugar, os corações vão ser habitados pela palavra, eles vão entender a palavra, eles vão praticar a palavra. Então, irmão, se levante para orar pelos irmãos e prega a palavra. Se você sabe que alguém vai levar a palavra em outras cidades, em outra região, em outros países, dobre o joelho por esses irmãos. Vou falar por quem eu oro, por John Piper. Eu oro por Lincoln Duncan. Eu oro por Derek Thomas. Orei durante 15 anos por John MacArthur. Oro mesmo, irmão. Hoje eu oro pelo Derek, eu oro pelo Vinícius, eu oro pelo Paulo. Irmãos, que o Senhor possa abrir a porta à palavra. Porque a maior dificuldade desses dias não é estar na igreja, é ter a porta aberta à palavra. Não é ofertar na igreja, é ter a porta aberta à palavra. A nossa maior dificuldade é essa, olha como Paulo diz, a fim de falarmos do mistério, e também não é qualquer palavra. A palavra é o mistério de Jesus Cristo. Paulo diz, pelo que eu estou preso, algemado. Isso aprisionou Paulo fisicamente. Por causa da palavra, ele foi preso aqui, ele foi preso ali, aonde ele ia, ele abria a boca, manifestava a palavra, a porta se abria, a prisão era manifesta. Hoje vivemos os louros do evangelho. Ninguém é preso, ninguém é perseguido, ninguém é morto em praça pública, mas aqui Paulo está nos alertando para que Cristo, que é o mistério de Deus, seja revelado a pregação à palavra. Não é qualquer palavra, palavra de autoajuda não é a palavra. A palavra da prosperidade não é a palavra da missão integral não é a palavra, o evangelho da cura divina não é a palavra. Então qual é a palavra? Paulo dá aqui pra gente, é o mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? Qual é o mistério, irmão? É que Deus enviou Jesus há 2000 anos atrás para morrer na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes para gerar a igreja. O grande mistério de Cristo nessa era é a igreja. É Cristo e a igreja. Como a gente precisa desse mistério? Pessoas acham que ir para o céu é só morrer. Quantos entraram e ficaram decepcionados, porque lá do outro lado não tem o que eles procuravam aqui na Terra. Não tem prosperidade, não tem riqueza, não tem nada. Lá do outro lado é só
Cristo. Se você espera que você vai morrer e vai ficar andando num lugar bonito, você está enganado, querido. Paulo diz no 4, para que eu o manifeste. Entendeu, irmãos? Por que tem que orar por você, pelas suas necessidades, ao Pai, santificando o nome dele, para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja manifesta? Por que a gente tem que orar? Por quê? Qual é a necessidade de orar? É porque a oração é um meio que eu contato Deus. Mas Deus tem servos na terra que pregam essa palavra, que manifestem essa palavra. Então a nossa maior necessidade aqui, segundo Paulo no versículo 14, é para que a palavra fosse manifestada. Por que tem que manifestar a palavra? Você já se perguntou? Por que quando o mistério de Cristo é pregado, ele tem que ser manifesto? Por quê, irmãos? Essa palavra aqui, ela tem um sentido de que Cristo ele vai aparecendo, ele vai sendo revelado no coração das pessoas. E não é fácil. Quando você prega a palavra, quando você anuncia a palavra se torna uma manifestação na vida das pessoas. Por isso que a gente fala assim, por que essa pessoa não experimenta isso? Não consegue viver isso? Ainda não foi aqui, ele ainda não viu. A gente até usa esse termo, né? Parece que ele não é crente. Porque uma coisa, irmãos, é você ter a palavra, outra coisa é você ter a manifestação da palavra. Então precisa manifestar a palavra, entendeu? Se não houver a manifestação da palavra, é mais uma palavra pregada. Quanto tempo nós estamos aqui falando da palavra? Há mais de 5 meses, irmãos. E em muitos corações nós vimos que não tem a manifestação da palavra. Ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer atividade, ele quer diversão. Porque, na verdade, a manifestação da palavra é para aquele coração que Jesus falou que é uma boa terra. Que caindo a palavra, Jesus falou, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, existe um coração que a palavra entra com uma manifestação que Jesus chama de boa terra. Como a gente deve observar os crentes? Não como parte da igreja, porque parte da igreja, o que mais tem é crente em igreja, irmãos. A questão toda, será que a manifestação da palavra tem tornado o coração dessas pessoas uma boa terra? Tem produzido? O que tem sido? Deixa eu perguntar, irmãos. O que essas palavras que a gente tem falado entre os irmãos tem produzido? Você tem sentido? Vamos perguntar agora. Vocês têm sentido alguma coisa acontecer em vocês? Ou é só teologia? Não é, irmãos? Porque a coisa mais trágica nos últimos dias é que a palavra ela não é mais uma produção, né? Ela não é mais uma produção. A palavra ela tem se tornado, vamos dizer assim, um item de ajuntamento, de movimento, né? De recreação, de diversão. Quanto você vê aqui, Paulo está desesperado, falando, gente, vou traduzir o que Paulo quer dizer assim, gente, ore por mim quando eu for visitar, vou trazer para mim, irmãos, orem por mim, por favor, irmãos. Vocês não sabem o que é aguentar 2 horas dentro de trem, ter mente sóbria, nem esboço mais eu estou levando, porque não é fácil você ficar preso em papel, quando você chega no lugar e vê a necessidade do coração das pessoas para que a palavra seja manifesta e ela seja transformada pelo Espírito Santo. Não é fácil viajar daqui para Miguel, daqui para Cabo Frio, na Mar, visitar irmãos na Vila do Sol, ir para irmão Levi Gasparian, é Minas Gerais. Por isso que muitos irmãos querem viver de live. É mais fácil, não é mais fácil? Eu botava aqui, eu com o Ellen sentado no sofá, com o meu celular. Mas, irmãos, a palavra é manifesta, como Paulo diz aqui em Colossenses 4:4, para quê?
Para que a palavra tem que ser manifesta? Para que as pessoas frutifiquem. Se lembra que Jesus falou? A palavra tem que cair na boa terra. E quando cai na boa terra, ela produz. Olha, Jesus diz assim, a 100. Vai ter um grupo de irmãos com essa palavra manifesta que vai produzir 100% de crescimento. Eu vou falar a verdade, eu já tenho visto. Eu já tenho visto. Irmão já caminhando sozinho. Eu acho que se o Senhor me chamar, acho que Derek continua. Não continua, Derek? Por favor. Eu acho que Derek continue. Que a palavra tem que produzir. A palavra tem que penetrar na nossa vida. Ela tem que transformar o nosso ser. A palavra não é um item só para a gente ficar falando, repetindo e falando frases bonitas de grego e hebraico. Não, irmãos. A palavra tem que ser uma manifestação na nossa vida. Por isso Paulo diz aqui, tem que manifestar, produzir a 100. Outros têm produzido a 60. Tem pessoas que estão 60% de manifestação da palavra. Eu tenho visto também. E outros, né, a 30 por 1. Mas parece pouquinho, mas é muita coisa, irmão. Nessa era pós-cristã, de que liga a televisão, não tem palavra, liga o rádio, não tem palavra, vai no YouTube, não encontra palavra, vai no Instagram, você não encontra palavra. É tudo muito salpicado, tudo muito resumido, irmãos. Se você encontrar alguém que prega a palavra, ore por ele, amém? Eu encontrei. Mais especificamente, há 20 anos atrás eu encontrei. E comecei a orar por John MacArthur, direto, de noite. Não deixa ele morrer, até que eu entendo o que a sua palavra tem para fazer. E puxei Joane, puxei Fátima, e puxei Angra, e puxei Vila do Sol, e puxei Maricá. Depois encontrei Mari, puxei Mari, casei com a Ellen, puxei a Ellen. Tentei puxar minha cunhada, irmãos. Porque Paulo diz assim, para que não é para que eu a manifeste, eu o manifeste, que a palavra é uma pessoa, o manifeste. Paulo está falando da pessoa de Jesus Cristo. A manifestação da palavra é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a minha palavra não tem poder de transformar a Jaqueline, nem a filha dela, nenhum irmão, mas a palavra que é Cristo, ela transforma as pessoas. Ela atrai, dá gosto, dá sabor. Paulo diz assim, como devo fazer? 5, portai-vos. Olha só pela palavra, irmão, com sabedoria para os que são de fora. Aproveitar as oportunidades. O que Paulo quer dizer aqui? Que a palavra nos transforma, não é para a gente virar santarrão. Não é para a gente virar o crivo da santificação na terra. É para que as pessoas se aproximem da gente. E a gente, com sabedoria, manifeste, conduza, ajude, pastoreie, discipule. Teve um dia que eu fui tomar café com o casal. A Jaqueline chegou, pá. A gente acha que a gente pode discipular as pessoas, às vezes não é com a palavra, irmão. É tomando um picolé com a pessoa, sentado na mesa com ela, contando e falando coisas que a pessoa fica até assim, pô, o cara é o cara da palavra, mas o cara senta aqui, porque a coisa mais chata do mundo é o que Paulo diz, é quando a gente perde a sabedoria com os que são de fora. Quer ficar um chato? Para perto da pessoa e fica falando de Bíblia o tempo inteiro. Ninguém aguenta, irmão. Por isso que Jesus é fenomenal. Ele se aproxima das pessoas e fala assim, olha os passarinhos. Olha o passarinho, a ave do céu. Olha lá, você está vendo? Não semeia, não colhe, ele não planta. Olha o lírio dos vales, olha as plantinhas crescendo, irmão. Às vezes, você vai ter que falar de passarinho com as pessoas. Às vezes, você vai ter que falar de planta. Às vezes, você vai ter que usar de sabedoria para os que são de fora. Vou te falar, minha juventude foi a coisa mais chata do mundo. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Na idade dela, eu não aguentava mais.
Eu nunca parei com a Esté para falar da Bíblia, mas a Esté sempre viu a Bíblia em mim. A gente tem que agir com sabedoria. Você acha que essa menina aguenta a Bíblia o dia inteiro, a tarde toda? Não aguenta, irmão. Por isso que Jesus era tão humano, tão humano, tão humano, que ele era igual a todos os homens. O que a gente perdemos? Nós perdemos a sabedoria para lidar com as pessoas. E o que acontece? A gente perde as oportunidades. Quais são as oportunidades? Às vezes é a sua vizinha que está doente. Sabia que você ganhou agora a pessoa? Deixa eu te falar uma coisa. Eu cheguei em Miguel Pereira e o irmão falou, a minha filha está doente. Eu falei, vou para o hospital. A cabeça do irmão ficou assim. Você vai para o hospital? Vou para o hospital. Nós passamos o dia inteiro no hospital. Dia inteiro. De 3 às 6, né? Eu estava exausto. Eu nem sabia mais o texto que eu ia falar para os irmãos. Sem comer, nem comida. Fiz o lanche, mas com a cabeça voando. Mas eu falei, essa vai ser a oportunidade. Aí o irmão falou assim, fulano não se preocupa, cicrano não se preocupa. Irmãos, ali nós ganhamos muito mais aquela família, passando o dia no hospital com eles. É isso que Paulo está dizendo, tem que aproveitar as oportunidades que a gente faz com a oportunidade que Deus te dá. A gente fica falando da Bíblia. Você sabia que Jesus morreu para te salvar? Você sabia que Jesus, se você não crer, você vai para o inferno? Toma um chá com ele, camarada. Pega, fala, tem um chá aí não, vamos tomar um chá. Às vezes eu vou no Derek pra gente conversar, irmão. Tô mentindo, Derek? Eu fui acusado de andar com ímpio. O meu melhor amigo em Angra não eram os irmãos da igreja, não, irmão. Era um cara que creu na morte. Quando esfaquearam ele creu no Senhor e confessou o Senhor e está esperando a ressurreição. E eu andei com aquele menino muito tempo, para baixo, para cima. E uma vez ele lá em casa, ele falou assim, por que você não fica falando da Bíblia? Eu falei, porque eu sou a Bíblia. Ele falou, que isso? Irmão, a Bíblia não é para ficar falando da Bíblia. A Bíblia tem que ser vista na sua vida. Por isso Paulo diz aqui, olha só no versículo 6, que a vossa palavra seja temperada com sal. Sua palavra tem tempero? O que é temperar com sal? Quem faz churrasco aqui sabe, né? O que dá sabor à carne, irmão? Não é tempero, alho, cebola. Não, é o sal. Por isso que Jesus falou, vós sois o sal da terra. A gente tem que salgar as pessoas. Mas a gente se comporta como que é que tá na moda agora o morango? A gente se comporta como o moranguinho do amor. A gente é docinho, Jesus não te chamou para ser morango do amor, amém, irmão? Jesus te chamou para ser sal. Salga as pessoas. Mas não bota muito sal na vida das pessoas. Não. Às vezes a gente também bota muito sal e a pessoa fica dura, igual a mulher de Ló. A pessoa virou uma estátua de sal. Aí você fala, vira para a esquerda. A gente mete sal na pessoa. É evangelho, é evangelho, é evangelho. É cruz, é cruz. Se você anda comigo, vocês ainda não andam comigo. Ela tá aqui, anda comigo. Eu falo de Bíblia, João? Ela fala de Bíblia. Eu não falo em nenhum lugar de Bíblia. Eu sou sal da terra. As pessoas têm que ver em mim, e quando passar a mão em mim, quando se aproximar de mim, de você, tem que falar, nossa, tem uma camada diferente. Né? O que o sal produz? Não produz uma camada de proteção? Produz o alimento, protege o alimento. Não deixa a carne estragar. Vamos salgar Itaboraí? Vamos botar sal na vida das pessoas. É por isso que Paulo diz aqui, ó, ele diz lindamente, né? Ele diz, a vossa palavra seja temperada. A nossa palavra é o morango do amor. Né?
Mas tem que ter sal, né? Jesus falou, vós sois o sal da terra. Ele termina dizendo aqui, para saberdes como deveis a responder a cada um. Como que é isso? O que Paulo quer dizer? Responder a cada um é assim. Tem pessoas que você vai andar com ela, ela vai precisar da palavra de salvação. Como? Não fala da salvação. Mostra a salvação na sua vida. Vive como um salvo que foi redimido. Todo mundo faz tudo. Por que você não faz? A pessoa fala, porque você foi salvo. Uma vez eu estava em casa, esse meu amigo chegou na minha casa e falou, oi Fábio, eu estava morto. Você dormiu na casa dele, não viu? Era uma casa de madeira. Se lembra? Qual é o nome mesmo dele? Wallace. Se lembra? Ela dormiu na casa dele. Aí uma vez eu estava lá na minha casa e ele chegou e... Eu posso tomar café, Fábio? Eu falei, não tem café não. Eu falei, não, então eu posso entrar? Eu falei, também não pode entrar não. Eu tava... Ele falou, tá chateado, irmão. Mas tô muito chateado, cara. Ele falou, então eu vim orar por você. E eu achava que ele não era crente. Aí ele falou, Senhor, ele orou assim, toma um coraçãozinho, ele orava igual criança. Toma um coraçãozinho, e eu orava bonito na frente dele. Meu Deus, meu Pai glorioso, sempre eterno, assentado no trono. Eu falei, Jesus me ensina a orar, Senhor. Ele orou comigo. Ele abraçou a Esther, pequenininha. E ele terminou falando assim, o Wallace, né? Terminou falando assim, Jesus te ama do jeito que você é, Fábio. Eu falei, ele é um discípulo de Jesus. 2 semanas mataram ele. Então, irmãos, a gente tem que temperar as pessoas para a hora adequada. Às vezes a gente é chato, né, Paulo? Falando. E no final você cria uma inimizade com a pessoa. Fala tanto de Jesus que tira Jesus da vida da pessoa. Acolhe ela, abraça ela. Não fico vendo a Mara com a Jaqueline. É isso, irmãos. Esperar, buscar, ir atrás. Irmãos, nós não estamos aqui querendo uma igreja cheia, amém, irmão? Nós queremos um monte de discípulos de Jesus para que entrem na eternidade. Você está pensando que você não pode morrer daqui a pouco? Aí o Dutra dormiu, irmão. Ontem eu estava falando com ele. E hoje o Senhor chamou ele. Então que a gente salgue as pessoas com a palavra adequada. Uns vão precisar da palavra, outros vão precisar de consolo, irmão. Precisar ser consolado, não é consolo de que Jesus tem uma palavra, você vai precisar de abraçar as pessoas. Você vai ter que ficar vigiando. Eu fiquei na janela vigiando o Gil. Falei, o celular do Gil tá estragado. Gil vai chegar na portaria, não vai conseguir. Eu falei, vamos, Pedro. Tava lá na portaria, falei, não, abre, vamos. Entendeu, irmão? Então que o Senhor nos dê graça pra gente entender que a oração é o que permeia toda essa vida. A vida de orar por nós, orar pelos irmãos que pregam a palavra, orar também para que as pessoas entendam a palavra, para que o mistério de Cristo, todo o seu plano de salvação seja revelado para ele. Tem que orar pelas... O que a gente faz? Eu vou terminar contando a experiência do Atmani na faculdade. A biografia dele mostra que ele era um evangelista nato com 19 anos. E o Atmani pregava. Jesus te ama, você é o inferno. Aí um dia ele, mas ninguém crê. Ninguém crê, gente. Ninguém se arrepende. E ele era um grande pregador, irmão. Aí ele foi no encontro que estava a irmã Margarete Barber. A irmã Margarete Barber era uma mulher muito espiritual.
Vamos dizer, ela era uma Elizabeth Elliot do século XIX. E ele chegou para a irmã e perguntou: irmã, eu prego a palavra, mas nada acontece, as pessoas não creem. A irmã virou e falou assim: irmão Ni, você ora pelas pessoas para quem você prega? Ele: não, eu só prego. Não adianta fazer tudo pela Jaqueline se orar por ela. Como? Ela tem dificuldade, ela tem problema, ela tem trabalho, ela tem tudo. Não adianta eu ficar aqui pregando para ela e se orar por ela, irmão. Pelo Derek, não, o Derek tem que ouvir, tem que entender a palavra. Nem sempre, às vezes a oração é aquele óleo, né, que coloca no motor do carro. A oração às vezes serve como esse óleo, já viu, né? Quando não tem óleo na carenagem, no carro, o que acontece? Ele começa a bater. Então a oração é a maneira para a gente colocar óleo na vida dos irmãos. Orar por ele, se consagrar por ele, se entregar por ele, essa é a maneira. Muito pouco você vai ver eu falando. A Ellen até acho que fica um pouco chateada. Eu não sou muito de falar, mas eu oro. Às vezes a gente fala muito, questiona muito, e ora pouco. Não ora. Você quer resolver problema de família, você quer resolver problema de trabalho, quer resolver problema do seu filho, você quer resolver problema, mas você ora. Quer resolver o problema. Por isso que não sei se você percebe que na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, né? Perdoa as nossas dívidas como estamos perdoados quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É depois. Imagina se o Senhor coloca a segunda parte na primeira. A gente ia começar de manhã assim: Deus, eu tô com fome. Prepara uma broa para mim de milho, uma garrafinha de café. Por isso que Deus soberanamente, Jesus Cristo, ensinou a orar direto para o Pai. As necessidades vêm depois, irmãos. Não começa de manhã falando: Deus, eu preciso de uma casa, de um carro. Não, irmão. Né? Coloca-se na presença dele, santifica o nome dele, né? Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E assim o Senhor vai nos guiando. Te louvamos nessa manhã. Louvamos pela tua palavra que é muito clara para nós. Mas às vezes nós nos esquecemos da sua palavra, de praticar a vida de oração. Nós não queremos uma boa mensagem sobre oração. Nós queremos é ter uma vida de oração. Por isso nos leva a orar, Senhor, em nossa casa, em nosso quarto, em secreto, como o Senhor nos ensinou, que o Pai que vem em secreto já sabe tudo o que necessitamos, mesmo antes de pedirmos qualquer coisa a Ele. Senhor, dá paz ao nosso coração. Não deixe o nosso coração ser um coração acelerado, um coração aflito, um coração desesperado. Nós queremos fazer como Pedro disse na sua epístola, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Senhor, quanta ansiedade temos tido nesses últimos dias, com nossos filhos, com nossa casa, com falta de dinheiro, Senhor. Às vezes até mesmo por não sermos reconhecidos pelas pessoas. Mas nessa manhã nós queremos colocar os fardos que temos sobre os seus ombros nessa manhã. E falar: Senhor, leva os nossos pesos, as nossas cargas, Senhor. Carrega as nossas demandas sobre o Senhor. Como Pedro diz, porque Ele tem cuidado de nós. Obrigado pelo seu cuidado quando não vemos, Senhor. Quando não vemos, o dinheiro cai na conta. Quando não vemos, o Senhor cura-nos, Senhor, fisicamente. Quando não vemos, o Senhor restaura o nosso casamento. Quando não vemos, o Senhor abre a porta onde não há porta. Por isso, nessa manhã, nos ensina, Senhor, a confiar nas suas promessas, que estão na sua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos discípulos do seu Filho e a confiar e andar nele, com ele, para onde formos, Senhor. Nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.